Impressionante ver pessoas que são acusadas exatamente da mesma forma acharem tais acusações procedentes neste caso. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Logo no primeiro dia da invasão da Ucrânia pela Rússia, alguns soldados russos foram capturados pelos ucranianos trazendo cartas que eram as justificativas do governo russo para aquela invasão. Isso era algo importante, afinal, para qualquer russo, inclusive para os soldados russos, essa é uma invasão que não faz nenhum sentido. Ucrânia e Rússia são nações muito próximas, muitas pessoas na Rússia têm parentes ou conhecidos na Ucrânia e vice-versa. Portanto, o soldado russo na frente de batalha está agindo racionalmente como todo o resto do mundo e se perguntando: o que eu estou fazendo aqui? Uma guerra que não faz sentido algum, matando jovens e civis de um povo amigo. A Rússia explica então nessa carta para os seus soldados o que eles estão fazendo ali, por que eles estão ali dando tiros e morrendo. Para combater o fascismo e o nazismo. Segundo os documentos dos russos, um regime nazista chegou ao poder em 2014 na Ucrânia através de um golpe e está implantando a ideologia da Alemanha nazista na Ucrânia. Sim, Zelensky, um presidente judeu que venceu eleições democráticas muito mais livres e limpas do que na Rússia, cuja única plataforma é o desenvolvimento econômico e integração com a Europa, sem absolutamente nenhuma política racial ou pretensão expansionista, está sendo acusado de nazismo. Essa explicação totalmente sem lógica, porém, é absolutamente comum, e muitos de vocês, libertários, conservadores, religiosos, já viram ela direcionada contra vocês mesmos. Sim, todo mundo sabe que a esquerda adora acusar os outros de ser nazista, de ser fascista, mesmo que não exista lógica alguma nessa acusação, não importa. Se você não é da extrema esquerda, se você é contra o socialismo, você é nazista, ponto final. Não importa o quanto as ações expansionistas, imperialistas da Rússia se pareçam muito mais ao fascismo original do que à calma democracia ucraniana. E lógico, essa acusação é embasada, entre aspas, pelas mesmas técnicas que vemos a esquerda brasileira usar contra nós mesmos esse tempo todo. A bandeira de Gadsden sempre simbolizou a liberdade de governos tirânicos, a descentralização do poder e até o anarcocapitalismo. Nada poderia ser mais distante do nazismo e do fascismo. No entanto, o que dizem os socialistas? Existem grupos fascistas que usam essa bandeira. Mas ela é parecida com um símbolo usado por nazistas. Então ela se tornou um símbolo do nazismo. Isso é absolutamente falso, não tem nenhuma lógica. Falam do trizub, um tridente que é o símbolo histórico da Ucrânia. Aliás, diga-se de passagem, até a mídia tradicional brasileira chegou a acusar manifestantes pró-Bolsonaro de usarem um símbolo nazista em manifestações. Lógico, o trizub não tem conotação nazista de forma alguma, é um símbolo histórico ucraniano, é um símbolo nacionalista sim, indica o próprio país e faz parte da heráldica da Igreja Ortodoxa Ucraniana. A ideia ali não é um tridente, como muitos apontam, mas a Santíssima Trindade, unida a símbolos mais anteriores ainda que unem o povo da Ucrânia. Durante a Segunda Guerra foi usada pelos insurgentes ucranianos para lutar contra o nazismo, inclusive. Muitos falam também do Batalhão Azov, que foi uma milícia criada por ucranianos de forma independente do governo em Kharkiv e Mariupol para combater os separatistas da região de Donbass. Essa milícia surgiu quando o exército ucraniano começou a perder a guerra para os separatistas russos lá em 2014, tal como haviam perdido a guerra na Crimeia. Alguns veteranos militares se associaram a torcidas de futebol da região e formaram esse Batalhão Azov. Eles passaram a atuar junto com o exército regular ucraniano na região, com enorme sucesso. Seu maior feito militar na época foi a retomada da cidade de Mariupol. Os separatistas russos queriam formar um corredor ligando as regiões de Donetsk e Luhansk com a península da Crimeia. Para isso, precisavam tomar Mariupol. O fato de terem perdido o controle da cidade para uma milícia é considerada a pior derrota russa na invasão de 2014. E perderam para um batalhão de civis armados. Não é por outro motivo que o governo russo sempre acusa eles de serem nazistas, e muitos ocidentais caem exatamente nessa conversa com a ajuda da desinformação russa. O batalhão é odiado pelo governo russo porque se trata de uma milícia privada formada por cidadãos
que chutou a bunda do poderoso exército russo de Mariupol e impediu que tomassem o corredor sul. Por esse motivo também, Putin faz questão de destruir totalmente Mariupol nessa nova invasão. É sua maior derrota e ele quer destruir completamente a cidade. Sequer permite corredores humanitários. Depois da guerra de 2014, o batalhão foi incorporado como um regimento do exército ucraniano e enviado para outros lugares da Ucrânia para evitar problema com os separatistas. Recentemente, porém, voltaram a Mariupol e já estão incomodando os russos novamente. O único motivo pelo qual os russos, e lógico, seus fantoches do Ocidente, os partidos de esquerda e a desinformação russa, os chamam de nazista, é por isso. Porque eles causaram derrotas humilhantes para os socialistas. Todo o resto são coisas circunstanciais que são usadas pelos jornalistas da esquerda. Ah, eles têm um símbolo deles que parece com um símbolo nazista. E são as iniciais do movimento nacionalista em ucraniano. Ah, mas eles usam o sol negro, como se o sol negro fosse um símbolo só usado por nazistas. Já existia muitos anos antes dos nazistas. Mais que isso, como explica o próprio líder do regimento Azov, Andriy Biletsky, qualquer coisa no Ocidente que não seja o mais puro socialismo, qualquer movimento mais conservador ou nacionalista já é taxado de nazismo. Ele falou: não somos nazistas, mas não nos importamos como as pessoas nos chamam. E você que é libertário da direita sabe que a esquerda funciona assim. Quem não lembra das suásticas pintadas em um monte de lugar por aqui no Brasil na eleição de 2018? Qualquer um que não seja da extrema esquerda é considerado nazista pela esquerda. Não caiam nessa conversa. Os russos acusaram eles de terem preconceito contra falantes russos e torturar e matar russos. Mas a língua franca do batalhão Azov é o russo. Todo o leste da Ucrânia fala russo, e o batalhão surgiu no leste da Ucrânia, entre falantes de russo. Além disso, tem vários russos no batalhão, ou seja, isso é totalmente falso. Eles se ressentem dos supostos separatistas, que na verdade, segundo eles, são agentes do exército russo infiltrados, querendo dominar território da Ucrânia. Eles não atacam civis russos, atacam apenas militares russos. Ah, e diga-se de passagem, existe todo um pelotão de judeus no movimento, que usa uma bandeira vermelha e preta com a estrela de Davi. Como dizer que esse pessoal é nazista, só porque tem símbolos parecidos? Se você já foi na página do Wikipédia editada por socialistas, lógico que chamam de batalhão de nazistas. Evidente, tá cheio de documentário de página mainstream falando do problema dos nazistas na Ucrânia, da mesma forma que tratam Bolsonaro como problema nazista no Brasil. Esse é um modo deles de tentar acusar todo mundo que não é de esquerda de nazismo. E por que eu sei que eles não são nazistas? Por um motivo simples. Nazismo como ideologia implica em fascismo e racismo ou eugenia juntos. Os símbolos são circunstanciais, não querem dizer nada. E não tem nada na ação desse grupo que indique isso. Eles são sim nacionalistas, mas não fascistas, porque nunca defenderam a supremacia do Estado sobre o indivíduo, apenas a integridade territorial do país. Segundo, porque a briga era uma resposta à agressão russa em 2014, não expansionismo ou racismo. Tem gente de todas as religiões, de todas as raças lá. Mas principalmente, e isso vale para a Ucrânia e para o resto do mundo, o nazismo é uma ideologia morta, com exceção de pouquíssimos idiotas que têm muito mais vontade de aparecer do que qualquer outra coisa. Ninguém leva a sério tal ideologia. A visão de pureza racial, de eugenia, de destino histórico expansionista que marcaram esse movimento não são mais levados a sério em nenhum grupo significativo. De fato, os regimes socialistas atuais são aqueles que chegam mais próximos dessa ideologia, como, por exemplo, a visão da Rússia expansionista de Putin, que, embora não tenha uma visão eugênica, certamente tem a visão do destino histórico de um povo, do expansionismo, o eurasianismo, como explicamos no vídeo Eurasianismo, a macabra inspiração do guru de Putin. E como a própria iniciação de violência contra a Ucrânia mostra. Russos estão desesperados em sua busca por justificativa para sua violência. Eles achavam que dominavam a desinformação na internet, e isso é um erro. Eles são fortes sim. Pegaram muita gente aqui no Brasil, é só ver, tá cheio de socialista por aí criticando a Ucrânia, chamando eles de nazistas da Ucrânia. Mas ninguém domina a informação na internet. Mesmo os soldados russos que eles tentaram convencer de que lutavam contra o nazismo, perceberam o truque porque conhecem a história. A informação descentralizada e distribuída
distribuída faz com que até os soldados russos tenham informações sobre o que está acontecendo de fato na Ucrânia. Sabem que não existe essa ameaça. Putin está tentando usar ferramentas do século XIX numa guerra do século XXI. Pior, está perdendo mesmo a guerra da desinformação. Ele não apenas superestimou a força do exército russo, ele também superestimou a capacidade de sua máquina de propaganda. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!